Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos aos tutoriais do Halloween 2016 aqui do canal. Gente, sério, eu estava marcando no calendário para finalmente começar o mês de outubro. Vocês sabem que eu amo esse mês porque dá pra gente extravasar, é um mês especial, mês de Halloween. Sei que a cultura aqui no Brasil não é tão grande, mas enfim, é o mês que eu aproveito pra extravasar e fazer essas maquiagens babadas aqui pra vocês, tá? Fica assim a critério pra quem quiser fazer só o rosto também e depois colocar uma roupa de palhaço, tá? Pra facilitar a vida. Os materiais utilizados hoje são materiais um pouco mais profissionais, mas isso não te impede de ir na lojinha de Halloween, comprar aquela massinha da Slug, comprar aquela tintinha Color Make que custa R$2, R$3 o potinho pra fazer, tá? Quem quiser, se vocês quiserem, eu faço um vídeo separado falando só desses produtos, né? Porque eu vou usar massinha, vou usar alguns produtos de maquiagem FX, né? De efeitos especiais da Kryolan e tintas mais, mais profissionais, tintas para corpo e rosto da Graphitopia. Então, se vocês quiserem, para quem é maquiador ou para quem tem muita curiosidade nesse assunto, se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários que eu faço um vídeo separado falando só sobre esses materiais. Que vocês gostem, né? Que vocês reproduzam em casa alguma parte do tutorial. Ano passado, todos os tutoriais que eu fiz, todo mundo reproduziu algum, eu fiquei muito feliz. Então esse é o primeiro de muitos desse mês de outubro e começamos com uma coisa bem assustadora mesmo, porque ano passado eu não fiz algo tão assustador assim, tá bom? Então é isso, vamos acompanhar o tutorial de hoje. Se gostarem, não esqueça de dar aquele joinha pra mim, aquele gostei, qualquer dúvida deixem aqui nos comentários e não se esqueçam de se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos, tá bom? Então vamos lá acompanhar o tutorial de hoje. Bom, meus amores, então eu começo utilizando uma tinta branca. Essa é uma tinta da marca Graphitobian. Ela é ativada por água, então tem que usar o pincel umedecido, a esponjinha umedecida ou aplicar água em cima dela para ela funcionar, para ela ativar. Então eu vou começar aplicando com o pincel língua de gato normal. Eu quis fazer essa parte só para eu fazer um sketch mesmo, só para ter uma noção dos lugares e das coisas que eu ia fazer. Então eu pintei toda a testa. Dei acabamento com a esponjinha que eu mostrei pra vocês anteriormente, uma esponjinha normal. E pintei todo o contorno do rosto, deixando os buracos, tanto do desenho dos olhos como o desenho da boca, tá? Isso ajuda bastante, assim, você já tem uma noção de como vai ficar o rosto no geral. Mas se você quiser, você já pode começar direto com a boca, sem precisar pintar o rosto. Eu peguei o lápis Jumbo da NYX, que é aquele lápis branco, né, o Milk. Você pode usar um lápis normal, lápis bege, lápis de olho bege, enfim, o lápis que você quiser, você pode fazer com a própria tinta também. Mas eu quis aproveitar para fazer o desenho também, para fazer o esboço da boca, do desenho da boca. Isso ajuda bastante antes de eu entrar diretamente com a tinta. Aí com a tinta branca novamente, eu vou começar agora com um pincel bem menor, é um pincel estilo pincel de corretivo. E vou começar agora a fazer os desenhos dos dentes. Não acaba sendo assim um desenho muito perfeccionista de dente, tá? É pra fazer uma coisa assim bem, digamos que escrota. É um desenho nada perfeccionista, ok? E os dentes de cima, eles começam a partir do lábio. Eu fiz até essa linhazinha na lateral pra eu seguir o desenho. E os dentes inferiores, eles começam abaixo do lábio, tá? Pra dar a impressão que o palhaço tá sorrindo, com aquele sorriso de boca aberta bem sinistro, tá? Então você faz a mesma coisa na parte inferior. Aí com uma tinta preta também da Graphitobian, eu usei todas as tintas da Graphitobian nesse vídeo. E aí agora eu vou preencher de preto toda essa região, um pouquinho de cima do lábio e também o lábio todo inferior. Isso é para dar a impressão que realmente tem um buraco ali, tá? Tudo que a gente pinta de preto, a gente dá essa impressão de que tá para trás, que joga para trás, né? Que tem, que tá faltando alguma coisa ali. Então eu pinto de preto toda essa região para dar essa impressão do buraco mesmo, da boca aberta, para dar a profundidade que eu quero. E isso vai se estender por toda a lateral do lábio. Como se eu estivesse fazendo aquela pintura de desenho da boca do Coringa, sabe? E tudo com pincel de corretivo, pincel de detalhe, gente. Tudo pincel assim, réplica, pincéis que eu posso sujar de tinta, que eu não tenho dó de sujar mesmo de tinta. Apesar que essas tintas saem, tá? Com água normal. Aí com a tinta vermelha também da Graphitobian,
Agora eu vou começar a preencher de vermelho toda essa região de fora, já fazendo um pouco de detalhamento dos dentes, né? Sem esquecer de entrar com um pouquinho com a tinta vermelha ali, para fazer o detalhamento da separação dos dentes, para não ficar essa coisa chapada bidimensional. Tudo que a gente vai fazer daqui por diante é para dar esse efeito tridimensional para a maquiagem, tá? Isso é o que vai dar todo o efeito de ilusão da maquiagem, ok? Então, pinta isso daí. Aí agora a gente vai começar a trabalhar com produtos de efeitos especiais. Essa é a Machix, que é o Spirit Gum da Kryolan. E essa é uma cerinha, uma massinha modelável, ok? Porque a gente vai fazer o recorte da boca, né? Como se tivesse a boca cortada. Para ajudar, eu vi alguns vídeos que falam que ajuda bastante utilizar hidratante para você conseguir modelar essa cerinha da Kryolan e espátula. Essa colinha, a Spirit Gum, ela é uma cola geral, ela é uma cola para você colar tanto a cerinha como assim, bigode, sabe? Tudo que for de prótese que você quer colar no rosto. Aí eu faço tipo uma minhoquinha com a cerinha e com um pouquinho de hidratante, tanto nos meus dedos como na espátula. Eu não quis nem acelerar essa parte do vídeo para vocês verem bem o detalhamento. Eu vou moldando essa massinha na minha pele, juntando essa massinha na minha pele para realmente parecer que é a minha pele que está rasgada, que está soltando do rosto. Então essa parte é a parte mais chata, é a parte da boca mesmo, gente. Essa é a parte mais mala, que é a que mais tem detalhe, que você tem que ter paciência para executar. Tá? Então eu vou indo com um pouquinho de hidratante no dedo, hidratante na espátula, vou espalhando essa massinha, mesclando ela na minha pele até eu sentir que não tem nenhum relevo separando a massinha e a minha pele. E a mesma coisa eu vou fazer na parte de baixo, vou colar a massinha embaixo. Se você quiser, você pode fazer isso em toda a boca, tipo toda a boca rasgada, se você quiser. Se não quiser fazer isso também, só fazer o desenho da boca, fica a teu critério, aí vai depender do teu nível de dificuldade dos materiais que você tem. Esse produtinho é tipo um selador, é o sealer, também é da Kryolan. Ele serve para selar essa massinha, tá? Isso vai fazer com que a massinha fique dura, que depois eu possa mexer nela sem ela ficar saindo do lugar, sem ela ficar modelando. Eu experimentei utilizar isso com aquela massinha da Slug, não deu muito certo, ela não secou a massinha da Slug continuou molenga. Por isso que eu optei em utilizar essa da Kryolan, porque tá vendo, ó, com a cola, tudo bonitinho, eu posso ir lá, pintar, fazer o que eu quiser que a massinha fica no lugar. Então, com isso, depois de tudo seco, eu vou complementar o desenho da boca com a tinta vermelha. E pra gente fazer meio que uma separação entre o lábio, e a gengiva, que esse vermelho tá fazendo a parte tanto do lábio como da gengiva, da região dos dentes, né? Eu peguei um pouquinho de tinta preta, bem pouquinho mesmo, e fiz esse meio que desenho da boca, tá vendo? Pra gente poder fazer essa separação entre a gengiva e o lábio. Isso é bem importante também para dar cada vez mais o efeito mais realista para nossa boca. Se você quiser, você pode até usar tintas diferentes, tons de vermelhos diferentes, para poder conseguir fazer esse efeito de diferença entre a gengiva e a boca, e o lábio, tá? Mas eu acabei pegando tinta preta e fui mesclando com a tinta vermelha. Isso também, gente, na parte dos dentes ali, nas laterais dos dentes, você viu que eu dei uma esfumada com a tinta preta ali, dando esse efeito como se tivesse o dente encurvando, como se ele estivesse curvando pro final da boca, sabe? Para dar esse efeito maior de profundidade. Então eu pego um pouquinho, ponho um pouquinho de tinta preta, vou lá, dou uma esfumadinha com o dedo para dar esse efeito de curvatura da arcada dentária. Acaba dando um efeito bem realista, fica bem legal, tá? Então eu vou fazer toda essa parte de preto, esfumando preto com vermelho. Essas tintas, gente, como elas são ativadas por água e elas são todas da mesma marca, elas têm uma facilidade muito enorme de se mesclarem, de esfumarem entre si. É só você utilizar um pouquinho de água que elas mesclam, que é uma maravilha. Então fica cada vez mais realista quando você faz isso. Aí agora com a tinta branca eu vou contornar, vou limpar toda essa boca, vou pintar de branco toda essa massinha também, que ela já está selada, né, que eu passei o sealer.
A massinha da Slug você pode utilizar um pouquinho de pó solto, translúcido, mas ela não chega a ficar durinha. Esse é o problema. Eu gosto da massinha da Slug, mas ela não chega a ficar durinha que nem essa ficou, que me dá um pouco mais de liberdade de trabalhar em volta dela. Com uma sombra bem acinzentada, esse é um marrom acinzentado, essa é uma sombra da MAC, que agora me fugiu o nome dela. Eu vou deixar aqui escrito para vocês. Eu vou fazer com um pincel bem pequenininho de cerdas naturais, vou começar a fazer o sombreado em volta da boca. Porque essa boca, o que ela dá a impressão? Que ele tá sorrindo com aquela boca aberta. Então faz isso na sua casa e vê todas as linhas de contorno de sombreamento que o seu rosto naturalmente faz quando você tá sorrindo. E aí você consegue ter um pouco mais de facilidade para saber aonde sombrear, tá? Fica a dica aí para vocês. Aí agora eu vou fazer a parte dos olhos. Eu usei essa cor maravilhosa dessa tinta da Graphitone. Essa cor é linda, gente. Sério, eu tô apaixonada por essa cor dessa tinta. É um azul Tiffany, é a coisa mais linda. E a parte dos olhos eu fui meio que criando. Eu não sabia exatamente o desenho, o shape que eu queria dar pra tinta em volta dos olhos. Eu não queria fazer uma coisa muito perfeita, porque é um palhaço que tá todo lascado mesmo, que passou pelo inferno ali, tá todo ferrado, não fica nada bonitinho, certinho. Então eu fui fazendo o desenho que eu queria. Se você quiser, você pode desenhar algum formato antes pra ter uma noção, antes de ir jogando a tinta por cima, tá? Aí com uma tinta azul um pouco mais escura, vou começar a fazer sombreados também, apesar dele ser um palhaço bem ferradão, coitado, sem maquiagem perfeita, a gente não pode deixar de dar um efeito mais tridimensional para maquiagem, né? Então, com a tinta azul mais escura, eu vou começar a fazer o sombreado. Como vocês podem ver, ó, essas tintas elas se mesclam perfeitamente entre si. Então é uma delícia trabalhar com essa tinta. Com um pouquinho da tinta preta, aplicando com o dedo mesmo, eu tô dando agora profundidade tanto para a pálpebra como para a parte inferior depois. Eu vou até entrar com uma sombra preta. Eu usei a Carbon da MAC, que ela não era tão pigmentada depois, e fui aplicar sombra preta aí para ajudar o nosso sombreamento. Então, a gente vai utilizar tanto aquela sombra cinzinha, ó, eu tô usando agora aquela cinza, e vou fazer todas aquelas marcas de expressão no rosto, tá? Eu vou deixar esse rosto bem marcado, bem expressivo, pra ficar bem macabro o rosto desse palhaço. Eu me inspirei muito num desenho, peguei fotos referências, mas eu me inspirei muito nos desenhos que a Lex do canal Made You Look faz de palhaço. Ela faz rostos bem expressivos, então eu me inspirei muito nas maquiagens que ela fez pra criar esse palhaço pra vocês. Então, aonde eu achar que merece um sombreamento aí, merece uma marcação de linha de expressão, vai entrar a sombra cinza. Aí com a sombra preta, agora eu vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel, para dar esse efeito bem profundo de olho mesmo, para dar esse ar mais pesado para maquiagem. Isso ajuda também a selar um pouco a tinta, para ela parar de ficar acumulando nas linhas. E vou utilizando essa sombra preta, sombreando e dando todo o efeito que eu quero dar para essa maquiagem. Finalizando um lado, agora eu vou fazer todo o processo do outro lado também, que acabei cortando um pouquinho para a gente agilizar um pouco esse vídeo. Para finalizar o rosto, eu vou fazer agora o nariz do palhaço, que não pode faltar. Se você quiser, se você tiver aquele nariz de palhaço em casa, você pode usar o nariz de palhaço propriamente dito, né? Para dar o efeito da maquiagem, mas como eu não tinha, eu resolvi pintar ele mesmo, então eu utilizei a tinta vermelha. Fiz um desenho mais arredondado do desenho do nariz do palhaço, certo? E depois eu entrei um pouquinho com a sombra preta, com a tinta preta, na verdade. Eu entrei um pouquinho com a tinta preta e depois com um pouquinho da sombra preta e fui dando também sombreamento para deixar o mais tridimensional, o mais realista possível esse nariz.
Agora com esse kit de hematoma da Kryolan, é um kit muito legal, gente. O produtinho ele é muito gostosinho, bem cremoso, bem maleável. Eu vou utilizar ele para dar o efeito de hematoma, de pele machucada, né? Em volta do corte. Porque quando a gente faz um corte no rosto, um corte na pele, ele fica com a pele machucada em volta, né? Então com esse kit junto com a tinta vermelha eu dei esse efeito bem machucado para a pele em volta do corte. E para finalizar, claro, para dar o efeito ainda mais especial, eu usei o sangue mágico artificial e a queimadura também para complementar o recorte, né? Complementar o corte da maquiagem. Gosto de utilizar a parte da queimadura também, porque ele deixa o sangue um pouco mais escuro, então dá um efeito mais do jeito que eu gosto. E essa esponjinha ela é muito legal, ela é uma esponjinha que eu comprei na Kryolan, na loja da Kryolan, lá na Bela Sintra. E ela é realmente uma esponjinha especial mesmo para você fazer esse efeito de sangue espirrado no rosto. Você pode usar aquela esponjinha de lavar louça, a parte verdinha, para fazer isso. Mas quanto mais porosa tiver essas ondulações da esponjinha, mais o efeito fica legal. E utilizem o cotonete também para me ajudar a espalhar. Essa esponjinha depois eu vou aproveitar ela também para fazer esse efeito de sangue espirrado no colo. Finalizado o rosto, amores, agora tá na hora da diversão, tá na hora do colo. Eu cortei o menos possível dessa parte do colo para vocês poderem acompanhar como foi todo o processo de desenho. Esse desenho do colo eu me inspirei completamente em um outro palhaço, um dos primeiros palhaços que a Alex fez no canal dela. É um vídeo de 3 anos atrás, mas eu acho muito lindo e eu quis fazer um desenho bem bacana, fora do comum para vocês, tá? Então eu deixei todo o processo de pintura para vocês acompanharem. Então com a tinta branca eu faço esse desenho no colo, com pincel língua de gato. E agora eu vou fazer aqueles recortes no pescoço, né, do desenho típico da roupa do palhaço que muita gente faz, tá? Então agora é só acompanhar o desenho aí. Terminada a parte branca e agora eu vou começar a entrar com a tinta vermelha. Tô usando o pincel língua de gato também para fazer o desenho. As partes perto da tinta branca eu acabei utilizando um pincel menor, no formato de língua de gato, mas menor, para me ajudar a ter um pouco mais de precisão para complementar o desenho. Gente, eu pintei até atrás na parte das costas mesmo, por conta de foto, porque fica bonito, fica faltando. E metade do desenho eu fiz para vocês, para a gente adiantar um pouco, senão essa parte ia ficar muito longa. Então com a sombra cinza, eu tô usando um pincel chanfrado, aplico sombra e vou esfumando para cima, tá vendo, ó? Agora a gente vai fazer toda a parte de sombreamento do colo, gente, dá um efeito muito bonito. Então quanto mais realista você quiser, mais você sombreia. Então você pode utilizar uma sombra cinza ou preta para fazer isso, tá? Eu tô usando aquela sombra marrom que a gente utilizou no rosto para sombrear. E pincéis de cerdas naturais, réplica, sem marca mesmo, para fazer toda essa parte, tá? Então, amor, agora vai na fé e começa a sombrear. Sinta tudo que eu sombreei, ó, principalmente assim na parte do osso, tá vendo? Ó, sente a sua clavícula, sente tudo e sombreia. Tem que você tenha que assim colocar para frente assim o teu ombro para você sentir onde estão os seus ossos. Isso dá um efeito ainda mais realista para maquiagem.
terminando de sombrear, agora eu peguei um lápis preto, pode ser um lápis preto qualquer, tá? Só pra mostrar eu utilizei esse da MAC. E vou fazer agora a divisão entre o desenho da roupa e aquela parte fofinha que tem na roupa do palhaço, que normalmente é feito com aquele tecido crepe, né? É crepe? Agora tule. Normalmente é feito com tule, às vezes é com seda, mas eu fiz essa divisão com lápis preto pra gente depois conseguir finalizar essa parte de baixo sem mesclar, sem misturar com essa parte de cima, tá? E vou continuar esfumando, entrando um pouquinho com a sombra preta agora, pra dar mais profundidade. E amor, esfuma e vai mesclando, vai criando profundidade, vai fazendo sombreamento. Quanto mais você sombrear, mais realista vai ficar o teu desenho. Agora na parte de baixo, você vai fazer tipo um desenho de uma gota, tá vendo? Uma gota deitadinha, ou quando você faz aquele desenho do símbolo do infinito, número 8, então você vai fazer assim, deitadinho. Isso vai fazer com que a gente consiga fazer os gomos dessa parte da roupa do palhaço, tá? No começo você não consegue enxergar isso, mas vai em mim, confia na minha que você vai conseguir enxergar, tá? Então eu já decidi fazer todos os desenhos de gotas antes de fazer, em vez de eu fazer uma sombrear, fazer outra sombrear. Então eu já fiz todos os desenhos de gotinhas antes da gente continuar, tá? Fazendo todas as gotinhas, adivinha o que a gente vai fazer agora? A gente vai sombrear todas elas com a sombra cinza e com a sombra preta. Gente, quanto mais efeito de realismo você quiser dar, mais você vai sombrear, tá? Então você vai fazer isso em todas as gotinhas que você desenhou. Quanto mais efeito de dobraduras, assim, de efeitos de... quanto mais dobras você quiser, efeitos de dobras no teu tecido você quiser, mais você vai sombreando, tá? E depois disso a gente vai finalizar a nossa maquiagem. No cabelo, se você quiser, você pode usar uma peruca. Eu usei uma tinta, aquela tinta da Alegria, que é uma tinta temporária de cabelo, que sai facilmente depois quando a gente lava. E assim a gente finaliza a nossa maquiagem de palhaço.